Oi, oi! Era pra ser 12h12, acabei atrasando, mas se vocês separarem, eu vou aproveitar alguns dias da semana que eu tenho aí no horário do almoço pra trazer aqui um conteúdo muito rápido e às vezes explicativo, enfim, pra tirar algumas dúvidas que acontecem, que surgem ali na caixinha de perguntas quando eu abro. Então, quero trazer a oportunidade de falar com vocês de uma caixinha que apareceu essa semana, quando eu coloquei assim, o que vocês esperam encontrar nesse perfil, o que vocês buscam aqui, qual tipo de apoio vocês encontram aqui, que vocês querem encontrar aqui. E uma moça respondeu, ainda não sei, não sei. E essa pergunta ressoou muito e foi o motivo de eu querer abrir essa live agora e conversar com vocês. Até para explicar aonde o autoconhecimento entra na nossa vida, porque ultimamente ficou assim, tudo cai em cima do autoconhecimento. O que seria esse autoconhecimento? Aonde a gente consegue aplicar? Será que isso serve para mim? Será que isso é o meu momento? Será que essa é a ferramenta de autoconhecimento que eu vou buscar? Porque eu trabalho com análise corporal e existem inúmeras ferramentas, fontes de autoconhecimento. Então eu gostaria de elucidar um pouco a dinâmica da vida através do exemplo das pernas. Então imagina como se a perna direita fosse a perna responsável pela nossa energia masculina, a nossa energia do trabalho, a energia do sustento, a energia de fazer acontecer em relação às finanças, a energia masculina, a energia do trabalho. E a perna feminina, a perna dos relacionamentos, a perna da energia, nessa questão da energia feminina, do cuidar, do nutrir, nessa questão mais voltada para o feminino, para os relacionamentos, seja relacionamento amoroso ou relacionamento familiar, a perna esquerda. A gente precisa das duas pernas saudáveis para caminhar na vida. Então, para dar um passo, eu dou um passo, eu estabilizo uma perna, eu tiro a outra e dou o passo. E a gente precisa das duas para caminhar na vida, senão a gente vira o Saci Pererê, caminhando de uma perna só, com uma velocidade muito menor, com maior dificuldade, gastando muito mais energia do que se você tivesse as duas pernas funcionando. Então imagina que a nossa vida, para a vida ser fluida, a gente tem que estar com a perna do dinheiro, das finanças, do trabalho, do propósito, da nossa energia da realização, do fazer, caminhando super bem, sincronizado com a perna do nosso autocuidado, a perna dos relacionamentos amorosos, familiares, caminhando na vida. Toda vez que surge algum problema, a gente tem alguma dificuldade, seja nos nossos relacionamentos, ou seja, na nossa finança, no nosso trabalho, naquilo que realmente é a energia do fazer, a gente acaba ficando ali manco com uma perna. E quando a gente tem alguns problemas, a gente vai, às vezes, uma perna influencia na outra, às vezes um problema no relacional acaba influenciando no campo financeiro, um problema no campo financeiro acaba influenciando em como o seu estado de humor, como você se relaciona com as pessoas. Uma perna acaba influenciando com a outra, sim, elas têm relação direta. Às vezes você começa com um problema numa área da vida e acaba respingando em outra área. Às vezes você acaba descontando nos seus relacionamentos, descontando o seu estresse, o seu burnout no parceiro. Enfim, acontece muita coisa quando alguma coisa não está funcionando de maneira fluida. E aí a gente tem um terceiro pilar. Então a gente tem ali o relacionamento, a gente tem a finança, o trabalho, e a gente tem, trazendo a figura de um triângulo, o corpo físico, a nossa saúde física. Então, se alguma coisa não está bem, o nosso corpo, que ele é uma excelente ferramenta de autoconhecimento, ele acaba pegando isso e mostrando para você aonde está o problema. Então, se você está com dificuldade em comunicação, em expressar as coisas que você está sentindo, se tem alguma questão que está oprimindo, calando a sua voz, se você está castrado nessa situação, às vezes tem alguma questão que você gostaria de falar e não está dizendo, você vem ali para a garganta, traz esse adoecimento na questão da fala. Se você tá ali com uma rigidez, uma inflexibilidade, não tá conseguindo ceder, não tá conseguindo entender o outro lado, não tá ajoelhando na situação, vem ali uma dor no joelho. Uma dor no joelho no lado direito, a gente já tá ali voltando mais para as questões do trabalho, relação masculina, o propósito. Uma dor no joelho ali no lado esquerdo, a gente já tem que olhar para essa inflexibilidade nos relacionamentos. Então o corpo ele vai falando com a gente. Eu tenho uma bagagem ampla, porque eu tenho a formação em fisioterapia, a minha base é de fisioterapia, me especializei em saúde do idoso, insuficiente, continuei procurando, me especializando, indo para o campo mais holístico, então tenho a formação no Corpo Explica, análise corporal e comportamental, para entender como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age no mundo, o porquê que a gente enfrenta os problemas que a gente tem, porque aí é onde entra o autoconhecimento no meu trabalho. É avaliando o formato do corpo da pessoa,
para entender o porquê que ela tá passando por aquele problema, por que ela tem dificuldade, o que ela tem dificuldade, o que ela tem facilidade. E aí sempre vai respingar na perna do relacionamento, na perna do trabalho, da finança. Os maiores problemas que a gente vive vêm nisso. E o que mais impacta as pessoas, às vezes, pode ser o campo financeiro. Às vezes vem procurando resolver uma questão financeira e acaba que tá ali escondendo alguma coisa enraizada no campo relacional, porque uma coisa está sempre refletindo na outra. Então, quando vocês me perguntam para que serve o autoconhecimento, ele é tipo como se fosse literalmente um manual de instruções seu. Se você sabe quais são os seus pontos de dificuldade, os seus pontos de desafio, se você sabe o que você tem de recurso, de facilidade, quando surge uma situação na sua frente, você já vai identificar se aquilo te faz bem, se aquilo te faz mal, se aquilo vale a pena o esforço, se você tem como recompensar, negociar com as suas necessidades para conseguir equilibrar e fazer uma troca justa com a outra pessoa que está trazendo algo desafiador para você, ou se você vai recusar porque aquilo não faz sentido, não cabe na sua realidade, não te faz bem. Se você não tem essa clareza do que te faz bem e o que te faz mal, porque às vezes aí a gente entra no âmbito ali da relacional das dependências emocionais. Às vezes muitas coisas vocês fazem hoje em dia que é para agradar alguém ou para não decepcionar alguém, que é para não evitar desagradar alguma pessoa, que é pensando e o que o outro vai pensar, e o que o outro vai falar de mim, e se eu fizer isso ia decepcionar a pessoa, e se ela parar de falar comigo, e se ela se afastar de mim, e se ele se afastar de mim, e se eu for traída, e se eu for trocada, e se eu ficar sozinha, e se eu acabar ficando sozinha, se eu falar os meus sonhos, se eu lutar pelos meus sonhos. Então muitas coisas acontecem pela falta de clareza sobre quem você é e o que te faz bem, o que te faz mal, as suas potencialidades, por você às vezes ter sido castrada na sua infância, castrada no seu relacionamento, castrada no seu trabalho. Então às vezes você inclusive tem superpoderes, tem recursos que eu trago para você na análise corporal e você fica assim, eu nunca usei isso, nem acredito que isso é possível, será que eu consigo mesmo? Será que esse é o meu dom? Dependendo do nível da sua dependência emocional, do nível do tanto que você foi castrada, do ambiente ruim que você viveu até agora. Tem gente que não tem referência de um relacionamento saudável, tem gente que não tem referência de um trabalho saudável, que acha que aquilo é trabalho, que esse clima organizacional horroroso é em todos os lugares. Tem gente que acredita que não existe homem bom, tem gente que acredita tanta coisa ruim, tanta crença limitante, tanta coisa que aconteceu, que veio lá das 5 grandes dores da primeira infância e vem sendo retroalimentada desde então, né? As suas escolhas sendo feitas a partir de dores, e você nem percebe, porque você está no piloto automático. Então, quando você mergulha no autoconhecimento, você sai do piloto automático, você começa a sair da Matrix, né? Pega a pílula vermelha para começar a enxergar o mundo com outros olhos, começar a se enxergar de outra maneira. Às vezes você nem acredita em você mesmo. Tem gente que não dá vida para os sonhos porque não acredita em si mesmo, não acha que é capaz, não acha que tem os recursos necessários, não sabe com o que está faltando em você para você procurar parcerias onde você possa se completar, né? Porque se você tem uma dificuldade, é super legal você reconhecer a dificuldade, assumir que você não é perfeita, entender que você não tem que se capacitar e dar conta de tudo, entender que da onde vem essa necessidade de você querer ser autossuficiente, fazer tudo sozinha e não delegar as tarefas e não achar que ninguém faz melhor do que você faz muito perfeito, muito bem feito e ninguém vai saber fazer como você, tem que ser tudo você, e aí você fica sobrecarregada, com dores no corpo, passando por perrengues que seriam super tranquilo de ser resolvido no âmbito profissional e no âmbito relacional, se você entendesse essa sua necessidade de ser perfeito, por que você não pode falhar, por que você não pode ser vulnerável, por que você não pode aparecer aqui se não tiver maquiada, o porquê, às vezes você não consegue abrir uma live, não consegue falar em público, o porquê que você tem essas dificuldades e como resolvê-las. Às vezes é indo com o script falar em público, se você tem um corpo mais quadrado, se você é uma pessoa mais metódica, mais que guarda as coisas pra você, o formato do seu corpo te diz como você pensa, como sente, como você age. E eu sou um profissional capacitada e habilitada para avaliar o formato do seu corpo e te dar esse feedback comportamental, emocional, explicar como você funciona, né? Entregar realmente o seu manual de instruções na mão. E quando a pessoa diz que não sabe exatamente o que eu faço,
não sabe às vezes o que pode encontrar aqui nesse perfil, pode ser pelo simples fato de que é um conhecimento muito amplo. Então, realmente, eu consigo auxiliar mulheres na fase adolescente, mulheres na fase de relacionamento, mulheres na fase do vestibular, do trabalho, da carreira, do marido, dos filhos. Eu consigo estimular a independência na parte já quando já tá entrando na menopausa. Qualquer tipo de conflito, a análise corporal consegue explicar como você funciona e te ajudar a desvincular. Até mesmo se você não tem conflito nenhum, é como você funciona e aí você vai conseguir aproveitar melhor as oportunidades que a vida te dá. Então, realmente, quando você fala não sei, eu até concordo com você, porque é muito amplo. Ainda mais que esse perfil, ele já falou muito sobre Pilates, porque eu trabalhei muito com Pilates. E o que eu quero trazer para vocês, né? Eu vou começar a fechar um pouco aqui para conseguir realmente nichar e até ficar mais claro para quem o Instagram vai entregar os conteúdos e tudo mais, mas sempre trazendo essa noção para vocês, que serve para todos. O conteúdo vai ser um pouquinho mais direcionado para mulheres que têm vontade de ser mãe ou que já estão gestantes, que estão tentando, né, naquele momento de ser tentante para engravidar. Nesse momento da gestação, mulheres que têm filhos pequenos, filhos ali nesse momento até ali na idade do vestibular. Então eu vou nichar para essas pessoas, porque eu sempre gostei muito de falar sobre o desenvolvimento neuromotor, né, com a questão do Pilates, porque a metodologia foi baseada no método, né, na formação ali do bebê, do sistema nervoso, neuromotor dele, desde que ele nasce até o primeiro ano. Eu sempre gostei muito de estudar isso. Na época da faculdade eu achava que eu ia ser fisioterapeuta, que trabalharia na ACD, porque eu gostava muito do cérebro, muito do desenvolvimento neuropsicomotor, muito do sistema nervoso central e periférico. Eu era apaixonada e eu admirava muito a professora Marina. Se ela estiver vendo essa live um dia, beijo Marina, amo você. Eu me espelhava muito, eu queria ser ela, eu gostava da didática dela, eu gostava de ensinar a questão neurológica para as pessoas. Fui para o Pilates, que realmente trabalhava ali com o sistema neuromotor. A metodologia inteira do Pilates foi criada em cima do primeiro ano da criança. Se você parar para ler a obra do Joseph Pilates, você vai verificar isso. E os traços de caráter, eles se formam da gestação aos 7 anos de idade. Então eu gosto muito da estrutura de trabalhar mesmo com a criança e acredito de verdade que se a gente conseguir entender, né, pegar essa clareza pra gente e entender como funciona, como as pessoas são formadas, como os traços são formados, como a gente pode estimular melhor as nossas crianças, respeitando quem elas são, ao invés de enfiar goela abaixo as nossas crenças ou com o que ensinaram pra gente na nossa primeira infância, o que a gente escutou muitas vezes, que na verdade só alimentam medos, e medos são exatamente verdades incompletas, né? Sempre tá faltando alguma coisa, a gente tem que desmentir esses medos, porque se a gente não luta, se a gente não faz as nossas próprias batalhas, a gente acaba deixando que passando aquilo pro nosso filho e que o filho acabe tendo que lutar a batalha que a gente não lutou. Então, se a gente busca o autoconhecimento, a gente vai conseguir educar o nosso filho de uma maneira muito melhor. Então eu vou começar a nichar realmente os conteúdos para cá, para mães, para gestantes, para tentantes, para quem tem filho pequeno, para quem tem filho até a fase do vestibular, para realmente as pessoas começarem a entender exatamente o que o perfil tá focando. Porque aquela caixinha de pergunta realmente ela mexeu comigo quando a pessoa respondeu não sei, porque realmente o conteúdo tá muito aberto. Então eu vou levantar realmente a bandeira aqui para vocês nesse perfil, que eu vou enfatizar muito nessa questão da educação, nessa questão dos conteúdos voltados para a mãe, voltado para a criança, voltado para o autoconhecimento, para a gente realmente olhar para o outro com olhos de quem realmente vai respeitá-lo a partir de quem ele é e não a partir de quem nós somos e queremos cobrar que o outro seja exatamente como a gente, ou que a gente molde a outra pessoa. Às vezes, né, uma coisa simples, por exemplo, a pessoa ia escrever com a mão esquerda e você acha que o certo é escrever com a mão direita. E aí você força a criança realmente a escrever só com a mão direita, amarra a mão esquerda, porque você acha que o normal é as pessoas escreverem com a direita. E aí você está prejudicando o natural do seu filho. Uma coisa super simples que vocês já entendem, que isso aconteceu com muitas pessoas na geração passada, eu mesma fui uma dessas que era para escrever com a mão esquerda e hoje faço tudo com a esquerda, mas escrevo com a direita. Isso é um pequeno exemplo das coisas que acontecem quando a gente não tem clareza de como o outro funciona e vem fazendo coisas de geração para geração. E tem muita coisa que vocês vão descobrir quando vocês
se conhecem na análise corporal, porque vocês vão reconhecer o que aconteceu com vocês, entender o que moldou o formato do corpo de vocês, como vocês são, como o ambiente que vocês vivem, o quanto faz mal para vocês, e aprender a entender qual é o ambiente que estimula vocês, quais são os poderes que vocês realmente têm, como estimular, como driblar as dificuldades, e a partir desse conhecimento ter clareza do que acontece com seu filho, da sua filha, como você vai estimular para que ela não se traumatize ao ponto de ela ter que buscar autoconhecimento lá na frente. O que eu quero é que as pessoas tenham a habilidade de conseguir buscar essas ferramentas para ter clareza, para realmente ser uma pessoa que tenha mais recursos, conseguir desbloquear e vencer cada vez mais na vida, e não porque tem que realmente curar uma ferida no passado, que está traumatizado ao ponto de não conseguir dar um passo na vida. Então, se a gente fizer as nossas batalhas, se a gente olhar pra gente, se a gente realmente buscar o autoconhecimento para nós, vai influenciar todos ao nosso redor. Porque realmente as nossas relações, elas são realmente reflexos e espelhos do que a gente precisa lidar em nós mesmos. Então, por mais que vou nichar para criança, porque o meu objetivo lá na frente, né, de semear, é acabar trazendo uma geração mais saudável, uma geração que consegue respeitar as pessoas, que não acaba não enfatizando dores, criando dores porque estão feridas. Por mais que o objetivo final seja esse, hoje eu quero que você olhe só pra você, mãe. Se você é mãe que tá escutando a live, enfim, se você tá tentante, se você vai querer ter filho, ou se você não quer ter filho, se você não quer ter filho, e você se assustar com os meus conteúdos, fica à vontade também de ou deixar de seguir, ou me silenciar, enfim. Porque eu queria deixar claro também, nesse momento, que esse perfil ele é perfil profissional. Então, às vezes, se você encontrar um conteúdo que você ou não está pronta ainda para lidar com aquela informação, ou não é uma área de atuação que você tem interesse, não tem problema nenhum deixar de me seguir, não tem nada pessoal. Às vezes tem muita gente que me segue aqui porque é amigo, me conheceu da época do Pilates, me conheceu da época que eu trabalhava em residência, me conheceu na época da fisioterapia. Não tem problema nenhum se você não se identificar com o conteúdo e sair, porque o foco realmente vai estar para essas pessoas que estão com esse objetivo. Se o seu objetivo não é ser mãe, você odeia e não aceita a ideia e não vai querer olhar para esses assuntos, não tem problema nenhum deixar de seguir. Ou se quiser conversar no direct, tô aberta aí também, mas assim, nichando mesmo para as pessoas entenderem o que esperar desse perfil e aproveitar o melhor que tem, que vai ter aqui a partir de agora. Eu estou tentando ser mais frequente, então se vocês conseguirem reservar ali o horário do almoço, do meio-dia, meio-dia e meio, meio-dia até assim, ali meio-dia até 1h, é quando eu consigo vir aqui falar com vocês e abrir lives. Então, se tiver sugestão de dia, um horário mais específico, se vocês preferirem de noite, deixem sempre nas caixinhas de pergunta, no direct ou nos comentários, que aí eu vou tentando adaptar a rotina também para poder vocês conseguirem participar de maneira ao vivo, pra gente começar a ter uma troca aqui pelos comentários. Por enquanto eu sei que muita gente vai assistir a live gravada, porque é o horário que hoje não tem muitas pessoas, mas fica aí aberto também pra gente trocar informação e a gente saber os horários. Eu vi que tinha um comentário, aí eu vou ler aqui pra vocês o comentário, que é: todos os traumas da minha infância, da minha vida foram na infância. Quem dera se meus pais tivessem tido conhecimento sobre a condução de uma vida para se tornar um adulto saudável. Realmente. A minha relação também, né, só pra gente finalizar aqui rapidinho, para dar um exemplo muito claro pra vocês, a minha relação com a minha mãe era muito conflituosa. Porque eu funcionava de um jeito muito diferente dela, eu tinha necessidades muito diferentes da dela, e eu tinha necessidade de carinho, de afeto, de palavras, de toque, e não recebia isso. E eu sempre fiquei com aquela impressão de que minha mãe não me amava, porque a relação era muito boa com meu irmão e comigo era meio estranha. Passou, saí de casa, muitos conflitos, vai e volta, fiz a minha análise corporal, né, paguei muito mais do que vocês estão pagando pra mim hoje, mas assim, pra vocês entenderem o quanto que eu tô estimulando também vocês até na questão do valor, porque na minha época eu paguei 2.500 pra fazer a minha análise corporal, e hoje eu cobro 997, realmente já pra ser um estímulo também para as pessoas, ser um pouquinho mais acessível, e mesmo assim ter o poder de transformação que eu tive. Porque quando eu comecei, foi olhando para as minhas relações, foi pensando em mim como cliente e foi pensando no meu casamento. Então eu comecei mirando um problema e eu resolvi tantos outros, porque eu não sabia que a minha relação com a minha mãe ia melhorar tanto a partir da clareza de quem eu era, de como eu funcionava, inconscientemente também já entender como ela funcionava e o porquê a gente tinha os nossos conflitos. A partir daí, a relação foi se transformando e dali só melhorou porque eu continuei a escadinha do autoconhecimento.
né? Melhorou tanto, eu tive tanto resultado na questão do relacionamento, na questão do trabalho, na questão da minha relação com a mãe, que eu realmente decidi trabalhar com isso. E foi aí que eu comecei realmente a me especializar para certificar, né, ser analista corporal e comportamental e transformar a vida das pessoas a partir desse conhecimento. Então, quando eu nicho para as mães, quando eu falo para vocês que realmente transforma a relação mãe e filho, é porque transformou a minha relação e eu não tenho certeza se eu conseguiria ter tido esse resultado se eu tivesse ficado só na terapia. Porque na terapia, ela vai naquela velocidade bem devagar, você também vai no nível de consciência que você tem, você vai falando as coisas para a terapeuta, né? Só vai na velocidade que você tá aberta, que você tá falando, enfim. E o que eu cheguei assim, com a clareza que eu tive na análise corporal, eu de verdade levei mais ou menos uns 2 anos e meio para conseguir chegar nesse caminho com a terapeuta. Porque eu continuo, né? Eu trilho realmente o caminho do autoconhecimento de diversas formas. Então eu tenho bagagens, eu cuido de mim e eu incentivo vocês a cuidarem de vocês também, pra gente realmente fazer parte de um ambiente saudável e ter vários pontos onde estimulem a gente a realmente libertar as relações de dependência emocional, realmente dar os passos que a gente quer em direção dos nossos sonhos, realmente conseguir caminhar na vida de maneira leve, sem culpa, sem arrependimento, sem medo, sem dependência. Então, eu estimulo muito vocês, eu quero que vocês percebam isso também nos stories que eu coloco lá todos os dias. Então, a rotina de treino, as pessoas que eu quero ter perto, que eu trago para perto, estimulo vocês também aos meus mentores, estou sempre trazendo referências, estou sempre realmente mostrando para vocês tudo o que a gente pode se cercar e utilizar de ferramenta de autoconhecimento. Qualquer dúvida também estou à disposição, né? Vou encerrar aqui agora. Sei que tá ali no horáriozinho de almoço, então deixar aí vocês também aproveitando. Eu achei que ia ser mais rápido, foi um pouquinho mais longo. As lives eu costumo subir elas pro YouTube, que é o Keila Ferrari Semear Saúde, porque lá fica mais fácil, vocês conseguem escutar no 2x, né? Otimiza mais o tempo, enfim. Então eu vou deixar lá também. E aqui ela vai ficar por uma semana, depois eu acabo tirando ela e colocando pequenos trechos ali no Reels, que fica mais fácil de vocês consumirem aqui no Instagram, né? Vídeos mais longos eu acho que é mais fácil pelo YouTube, então se você me acompanha, se você gosta do meu conteúdo, já dá uma olhadinha lá, vou deixar o link depois nos stories, aí você já consegue se inscrever lá no meu canal do YouTube e conseguir escutar no 2x, que eu prefiro, né? Se você for tão acelerada quanto eu, você também vai gostar de ver os vídeos no 2x. Fiquem bem, uma excelente tarde e até a próxima!